O Laninha que está em curso já está se estendendo para influenciar a terceira safra de grãos no Brasil. O fenômeno começou a se configurar no trimestre de julho, agosto e setembro de 2020 e ditou o clima do plantio das últimas duas safras. E o que será que este resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial reserva de surpresas para este ano? Quem vai adiantar isso para a gente é a meteorologista Nadiara Pereira, da Climatempo. Boa tarde, Nadiara. É bem certo, né, que quem trabalha com previsão do tempo não gosta muito de surpresa, não é isso? Por isso que a gente adianta tudo por aqui. É um prazer te receber aqui no Mercado e Companhia. Bem-vinda. Boa tarde, Priscila. É uma grande honra estar aqui e dividindo tela com você. Fico muito feliz, obrigada pelo convite. E é isso mesmo, né? Quando a gente tem principalmente fenômenos climáticos atuando, como é o Ninho e Laninha, a gente não gosta de muitas oscilações, porque acabam impactando aí nas nossas previsões, né? Como foi o caso agora do outono, né? Que se esperava um outono mais seco sobre o sul do Brasil, mas como essa não é uma laninha intensa, e sim, ela chama mais atenção pelo prolongamento, né? Pela durabilidade dela, pela persistência da laninha, né? Ela, em alguns momentos, sofre oscilações e outros parâmetros atmosféricos, outras forçantes acabam se sobrepondo a esse fenômeno. Então, sim, em alguns momentos, a gente tem surpresas, como foi no outono. Sim, já não é nem uma laninha, né? Depois de 2 anos já vira uma latica, uma lá adolescente, né? De tanto longa que já tá. Agora, eu queria que a gente fizesse aqui algumas comparações, né, Nadiara? Porque na safra 2020-2021, a gente teve um grande atraso das chuvas na primavera por causa desse laninha. Já no ano passado, a chuva não demorou tanto para voltar na hora do plantio. Mas, por outro lado, faltou umidade no Rio Grande do Sul, provocando quebras históricas na safra, né? Agora, para a próxima safra, Nadiara, para essa aqui que a gente vai ter, né, 22, 23, o que o Laninha nos reserva de riscos? O que você chamaria a atenção aqui para o nosso telespectador? Pelo que a gente vem monitorando, acompanhando agora do momento e as expectativas para os próximos meses, está se configurando um fenômeno, uma condição parecida com o que foi o ano passado, 2021, 2022, que a gente não deve ter aí um atraso tão grande no retorno da chuva sobre o interior do Brasil, mas a gente deve ter mais impactos no sul, porque agora a gente está passando por uma fase de enfraquecimento da laninha, então a gente deve iniciar aí a primavera com uma fase um pouco mais fraca e ela deve voltar a se intensificar durante a primavera. Então, no início do período chuvoso, talvez a gente não tenha tantos impactos, tanta força da laninha e por isso não tem essa expectativa para um atraso tão um atraso significativo no retorno das chuvas. A gente deve ter, sim, irregularidades entre o sudeste e o centro-oeste, mas os primeiros episódios, as primeiras chuvas já são esperadas para o mês de setembro. No sul do Brasil é que a gente deve sentir mais impactos e aí sim deve ser uma condição mais clássica de laninha, apesar da gente ter tido aí o outono mais úmido do que o normal, daqui para frente se espera uma condição mais seca, chuvas mais irregulares e em grande parte da região sul abaixo da média, principalmente primavera e início do verão, agora 2022, 2023. E por outro lado, claro, chuvas mais expressivas na metade norte do Brasil. Então, se por um lado impacta no sul, final dos cultivos de inverno, início dos cultivos de verão, no norte do Brasil, partes do Nordeste, Matopiba, a gente pode ter um impacto oposto, muita umidade, em alguns momentos aí risco para invernada. Pelo menos uma boa notícia aqui, né, Nadiara? Que a instalação da safra deve acontecer meio que dentro do calendário agrícola, sem grandes atrasos na chuva na primavera, que é a grande ansiedade do produtor rural aqui que nos assiste. E esse Laninha, ele também tem tido a influência nesse excesso de chuva que a gente está observando no Nordeste do país? Tem sim, Priscila. A gente tem uma condição bem típica, né? Quando o Oceano Pacífico Equatorial está mais frio do que o normal, normalmente temos um Atlântico na costa do Nordeste mais quente e isso acaba fortalecendo as instabilidades. É bem típico de Laninha, né? As instabilidades se fortalecem sobre as regiões Norte e Nordeste. Então, o fenômeno que é bem conhecido dessa época do ano, as ondas de leste, ficam mais intensas e por isso as chuvas são mais expressivas em toda a faixa leste, ali como a gente vem acompanhando vários episódios, né, de extremos de chuva e transtornos. E essa condição continua também ao longo das próximas estações, né? A zona de convergência intertropical ganha mais intensidade durante o verão, outono e por isso também são esperadas chuvas mais expressivas na faixa norte aí no decorrer do próximo período chuvoso. Agora, para as lavouras, né, de inverno da região sul,
Vamos antecipar um pouquinho. A gente falou um pouquinho da condição já da instalação da safra 22-23. Agora falando da finalização das lavouras de inverno. Tem muita expectativa em cima do trigo, da nossa produção. Existe algum risco, por exemplo, de umidade no final, na finalização, né, do trigo? Ou uma onda de frio mais tardia que a gente possa trazer aqui, então, esse alerta para o nosso telespectador, Nadiara? Bom, para o sul do país, como eu já comentei, a gente vai ter uma mudança de padrão. Apesar do outono bastante úmido, agora a gente começa a ter uma estação de inverno e início da primavera mais seco do que o normal. Então, a gente deve ter uma finalização aí dos cultivos de inverno, né? Agora o tempo seco está ganhando força, então está favorecendo semeadura e desenvolvimento do trigo. E até a finalização das culturas de inverno, a gente deve ter uma condição de tempo mais seco. Então, esse tempo mais seco pode impactar aí na fase de finalização dos cultivares de inverno. E, por outro lado, aí tem o risco, sim, de ondas de frio mais intensas. A gente pode ter aí episódios, inclusive, de frio tardio. Para curto prazo, assim, mês de julho, a gente não tem observado nenhuma onda de frio muito intensa e continental avançando pelo interior do Brasil. O frio fica mais restrito no Rio Grande do Sul, mas agosto ainda promete ter ondas de frio ainda intensas e principalmente no sul do Brasil tem risco para episódios aí de geadas. E setembro ainda a gente pode ter episódios, principalmente na primeira quinzena do mês, porque Laninha, ela prolonga um pouco mais o frio, tem risco de frio tardio, porque esse resfriamento do Oceano Pacífico ele é transmitido para a atmosfera, então a gente encontra-se com uma condição de atmosfera mais fria. Então, eventualmente, alguma onda de frio avança pelo interior do Brasil, trazendo extremos de frio. Normalmente, em Laninha, as ondas de frio passam mais costeiras, né? As altas pressões não avançam de forma continental, mas em fases de enfraquecimento, como está acontecendo agora, é a combinação perfeita. A atmosfera mais fria, fase de enfraquecimento da Laninha, a gente pode ter eventuais episódios de frio intenso aí sobre o centro-sul, especialmente em agosto, e no sul do Brasil ainda há risco de frio tardio. Então, duas coisas importantes que a gente deixa aqui bem ressaltado, né? Então, inverno de Laninha não quer dizer inverno rigoroso, porém, podemos ter ondas de frio tardias, até lá em meados da primeira quinzena de setembro, que é bem tarde mesmo. Agora, Nadiara, para a gente finalizar, a gente tem tido mais laninhas do que El Ninhos nas últimas décadas. E eu sei que isso tem uma explicação da oscilação interdecadal do Pacífico, mas eu queria que você traduzisse tudo isso aqui para os nossos telespectadores com a sua vasta experiência. Pode parecer um pouco complicado, né? Porque são muitas oscilações. É uma oscilação muito parecida com El Ninho e Laninha. O que difere é o período, né? Laninha e El Ninho têm um período de meses, enquanto essa oscilação decadal do Pacífico ela tem período de décadas, né? Então, normalmente tem uma variabilidade de 20 a 30 anos a fase dessa oscilação. E eu até vou compartilhar um gráfico com vocês que mostra, né, que a gente, desde por volta dos anos 2000, a gente está passando agora por uma fase mais fria. Em alguns momentos, a gente tem aí oscilações mais quentes. Nesse gráfico, a gente pode observar as regiões, né, em azul indicam quando essa oscilação ela está na fase fria. E as áreas em vermelho indicam fase quente. Então, se a gente ver ali, por volta do ano 2000, para cá, a gente está com uma predominância, né, de fase fria dessa oscilação. E fase fria, ela favorece intensificação e maior frequência de ocorrência de fenômenos Laninha. A gente teve aí alguns momentos em que essa oscilação variou, como foi no caso aí, eu até marquei aí, janeiro de 2015, atingiu um valor maior positivo e foi justamente um período aí de El Ninho forte, né? Tivemos um dos eventos mais fortes da história de El Ninho, justamente foi num período que essa oscilação enfraqueceu e até atingiu um valor positivo. Mas na maior parte aí das últimas décadas, a gente tem uma predominância de desvio negativo e agora, como a gente pode ver aqui no final do gráfico, a gente está numa fase positiva, inclusive em outubro de 2021, a gente atingiu aí um nível negativo histórico, que chegou ao nível -3, que não se via desde a década de 50. Então, essa fase positiva favorece, né, além negativa, né, a fase negativa da oscilação decadal do Pacífico, ela favorece maior frequência e por isso também essa persistência da Laninha que a gente vem observando. Só que assim, já adiantando, como a gente vem aí desde os anos 2000 já com essa fase negativa, a gente já deve estar aí se aproximando de um período de transição aí
para uma predominância já de fase positiva aí para as próximas décadas. Tá certo, Nadiara Pereira, obrigada aqui pela sua participação. Eu só sei que desde 2020 a gente já antecipava esse laninha e dizia que ele duraria de 2 a 3 anos, enquanto muitos falavam, não vai ter tanta durabilidade. Tá aí, olha, durando 2, 3 anos esse laninha. Quero agradecer muito sua participação. Nadiara Pereira, que já trabalhou aqui junto comigo no Canal Rural também há 10 anos, né, Nadiara? Um abraço, foi uma satisfação tê-la aqui no Mercado e Companhia. Eu que agradeço. Uma grande satisfação estar de volta depois de tanto tempo e com você. Tá só, tá Um abração. certo. Um beijo, querida. Até mais.